Esse é o tipo de cântico que eu acho que ninguém questiona a letra dele, né? Não precisa mudar nada. Em Romanos 8, verso 37, que aliás é um dos versos que foram suprimidos do cântico, né? Porque não cabia na métrica, mas em Romanos 8, verso 37, Paulo, nesta conclusão, como eu disse, a essa sessão, ele escreve dizendo o seguinte, leamos juntos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A afirmação da Escritura é, na verdade, um dos textos mais conhecidos, digamos assim, da própria Escritura. Concorre bastante com João 3,16 e outros textos a mais que nós memorizamos, né? Salmo 1, e o texto de Romanos 8,37 também concorre bastante. É um texto que acabou sendo usado muito para basear e, de certa forma, constituir aí inspirar uma série de cânticos que temos. Inclusive, um dos importantes grupos musicais da música cristã, principalmente contemporânea, foi influenciada por este texto, né? Vencedores por Cristo, vem daqui. E com Vencedores por Cristo vem daqui, os outros ministérios que ganharam esse nome por Cristo, que foram influenciados pelos Vencedores por Cristo, também acabam tendo essa origem por aqui, né? Atletas de Cristo e não sei o que, assim, sempre girando em torno desse texto. É um texto tão importante que quando William Hendricks escreveu o seu comentário de Apocalipse, que é um pequeno comentário, mas importante comentário, inclusive, que mudou um pouco a perspectiva dos comentários existentes sobre Apocalipse, uma perspectiva trazida por ele. O título dado por Hendricks para o seu comentário, se vocês quiserem ler, vale a pena, um simples e bom comentário sobre o livro de Apocalipse, se chama Mais que Vencedores, porque é a maneira com que Hendricks entende nós deveríamos olhar o texto de Apocalipse. Uma igreja perseguida, oprimida, sofrida, vivendo inclusive a própria perseguição e morte, inclusive de muitos cristãos, mas que ele mesmo chama de mais que vencedores. É o foco, o ângulo com que de fato ele descreve. Por isso esse texto é importante para nós, tá? E precisamos entendê-lo. Quando falamos que somos mais que vencedores, e quase nenhum de nós discute com o texto bíblico, contudo, a pergunta é: onde é que está a nossa vitória? Porque se você olha sob um determinado ângulo, a nossa vida como cristãos não é diferente da vida do não cristão. A gente passa por todas as mesmas situações que eles passam. Talvez passemos por algumas a mais, porque como em nós pesa o nosso caráter moral, não que eles não tenham moral, mas na verdade sobre nós pesa a perspectiva de que temos que ter um caráter moral e certas obrigações que a relação com Deus nos traz, nós na verdade vivemos sob essa perspectiva, ou seja, onde é que está a nossa vitória? Por um período de tempo surgiu, e que hoje nós conhecemos, é o pensamento neopentecostal, nos trazendo ou nos alegando vitórias em outros caminhos, em outros locais, em outros espaços, digamos assim. Então a vitória tem que ser percebida na saúde, porque o crente não fica doente e não pode ficar, porque se ele ficar é porque tem algum pecado oculto ou alguma coisa dessa natureza, o que não é verdade, e nós sabemos disso. O crente ele tem, na verdade, uma certa prosperidade. E aí os seus negócios sempre vão bem e ele sempre vai ser bem sucedido. Não é verdade, não significa que nós vamos ser mal sucedidos, mas isso não é essa a diferença, não é aqui que está a nossa vitória. Tá certo? Onde é que ela está? Se de repente os nossos problemas se tornam repetitivos, parece que não superamos os problemas, tá? Nossas dificuldades parece louça para lavar na pia da cozinha, né? Você acabou de lavar ali, num passe de mágica, né? Já está lá tudo de novo para você lavar. Ele não passa, nós não conseguimos superar as dificuldades e parece que não é assim que a vitória é exposta. Por isso esse texto é importante, porque a Escritura está dizendo que somos mais que vencedores. Olha de novo no texto, no verso 37, ele diz: em todas
estas coisas. Tá? Quais coisas? As que estão contidas no verso 35 e aquelas que estão contidas no verso 38 e 39. Nós somos mais que vencedores sobre a tribulação, sobre a angústia, sobre perseguição, sobre fome, sobre nudez, sobre perigo e sobre espada. Olhando para o 38, estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar desse amor de Cristo. Portanto, somos mais que vencedores em todas estas coisas. Para compreender isso, nós precisamos então fazer aqui o famoso, digamos, montagem do quebra-cabeça. Tá? Nós não vamos compreender lendo ou vendo uma peça só. Quando você compra aquele quebra-cabeça, igual os meninos compraram lá em casa, sabe, de poucas peças, assim, 5.000 peças. Tá? Aí você vai montar o quebra-cabeça de 5.000 peças. Você não vai entender a imagem olhando uma peça. Você tem que montar todo o quebra-cabeça para você poder entender o que é que na verdade está ali, digamos assim, projetado. Então, esse é o nosso ponto. Nós vamos tentar montar esse quebra-cabeça a partir desse conjunto, e aí eu peço a você que me acompanhe com a sua Bíblia para nós verificarmos isso de uma maneira mais geral, tá bom? Começando então a entender Romanos 8 e como é que Romanos 8 se encaixa no argumento de Paulo quando ele escreveu essa carta. E a nossa intenção é, ao longo desse período de férias dos professores, né? Então o professor tem férias, pastor nem sempre, né? Brincadeira, tem sim. Mas nesse período de julho, de férias, em que nossas salas estão de férias, eu vou exatamente fazer a exposição, então, desse nosso texto de Romanos 8, tá? Sempre em classes únicas. Portanto, nós vamos gastar aqui os 4 domingos, vamos caminhar com certa paciência, não com muita, senão a gente não chega ao final, mas nós vamos tentar entender. Então, hoje a ideia é compreender o cenário e a primeira parte do capítulo 8, por isso vamos começar por aqui. A carta aos Romanos, ela é muito importante na Escritura. Ela chega a ser chamada por alguns estudiosos de Evangelho do Apóstolo Paulo. Por que Evangelho do Apóstolo Paulo? Não somente por causa do seu conteúdo, mas principalmente por conta do seu propósito. Paulo já havia concluído suas 3 viagens missionárias, já havia concluído, e agora Paulo planejava chegar até a Espanha. Tá? Isso está lá no final do capítulo do número 16, quando ele vai encerrar a carta, ele pretende chegar à Espanha. Mas a caminho da Espanha, o plano de Paulo é chegar em Roma, que é uma cidade uma igreja que ele não conhece pessoalmente, a igreja em si, e que ele teve notícias, e ele espera que os romanos o enviem à Espanha, os romanos o encaminhem. Contudo, pesava sobre Paulo uma acusação sobre todo o Império Romano, constituído pelos judeus principalmente, e que, na verdade, principalmente no coração do Império, que é Roma, isso poderia ser comprometedor. A acusação era de que Paulo havia se levantado para pregar uma outra verdade, que não a do judaísmo, e que ele era inimigo do Império Romano. Então é importante que Paulo agora esclareça aos judeus, inclusive cristãos de Roma, como aos cristãos gentios em Roma, uma cidade muito cheia de escravos principalmente, como é preciso que Paulo esclareça para que todos entendam o que na verdade ele anuncia. Por isso é que Paulo expõe o evangelho que ele prega. É por essa razão que a carta aos Romanos vem versada na teologia mais profunda do apóstolo. É onde ele expõe exatamente o que ele crê, para que eles entendam exatamente o que ele anuncia. Assim a carta é escrita. Por essa razão, esse é o propósito. E o que nós temos em Romanos é uma exposição do Evangelho à luz daquilo que Paulo, na verdade, quer mostrar ou demonstrar que é o ensino que ele nos traz. Então, Deus que tratado, alguns dizem de tratado teológico, mas na Escritura os tratados teológicos são sempre circunstanciais, ou seja, eles são originados de alguma circunstância, de alguma razão, e essa é a razão prática pela qual ele escreveu e enviou essa carta, que é um longo argumento, digamos assim. Tá? Não vou passar passo a passo por todos, mas, por exemplo, capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo se dedica a mostrar que, na realidade,
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se eu puder resumir, tá? É um resumo do resumo do resumo. Paulo está dizendo, nem judeus, nem gentios são indesculpáveis diante de Deus. Os gentios não têm lei, mas os gentios receberam a lei no seu coração. Claro, pela criação de Deus. E tudo que se pode saber de Deus, diz ele, se pode perceber na natureza que foi constituída, na criação. Por isso eles são indesculpáveis nas suas vidas e por isso, diz Paulo, Deus os puniu. E veja bem, é aqui que entra um ponto importante nessa discussão para Paulo, tá? A ideia, por exemplo, dos atos praticados pelos romanos, que tinha em grande evidência os pecados sexuais, inclusive aqui o próprio homossexualismo. Nero foi conhecido pelos seus passeios com seus noivos, digamos assim, nas suas carruagens pelo império. Essa era uma condição que os romanos julgavam não imoral, eles julgavam amoral. Isso não faz parte de moralidade, para eles era um fato natural, condenado pelo judaísmo, claro, e condenado pelo cristianismo. E isso Paulo escreve dizendo que é a punição de Deus, até porque é descrito em Romanos 1 como idolatria. Não dá para nós mudarmos o nosso foco, mas o capítulo 1 ao 3 está mostrando que todos são pecadores, os judeus também, porque eles, embora tenham a lei, não cumprem a lei e não conseguem cumprir, porque ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus perfeitamente. Portanto, todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus. É esse o argumento nos 3 primeiros capítulos. Qual é a intenção de Paulo? É provar que na realidade ninguém consegue se salvar pelas suas ações, pelas suas obras, pela sua capacidade. Isso não vem de nós. É isso que ele procura descrever nos 3 primeiros capítulos. Nós somos incapazes, nem mesmo aqueles que têm a lei de Deus são capazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus e por isso estão condenados. Condenados como estamos, o que nos resta? E aí eu peço a vocês que olhem o capítulo 4, Paulo diz, o que nos resta é sermos de fato justificados por Deus mediante a fé. E não, na verdade, salvos por meio das nossas ações. Desculpe-me, eu estou aqui, já bem aqui. E veja bem, se alguém puder pagar aqui, por favor, tá? A letra vai ficar pequena para alguns, mas não tem problema. Pior que eu gasto um tempo enorme preparando isso e depois chego aqui e esqueço de projetar, é bacana. Mas vamos lá. Em Romanos 4, aí, melhora um pouco, isso, tá? Em Romanos 4, Paulo está demonstrando que a nossa justificação procede da fé, tá ok? Procede exatamente da fé. E ele usa como exemplo o próprio Abraão. Olha, o capítulo 4 de Romanos, ele é essencial nós entendermos aquilo que vamos ver aqui. Ou seja, o capítulo 4 está defendendo isso, que Abraão não foi salvo por meio de suas obras. Abraão não foi salvo porque ele cumpriu as ordens de Deus, nem porque cumpriu a lei. Aliás, a lei vem depois de Abraão. Abraão não foi salvo porque ele se circuncidou como se fosse uma obra humana. Porque exatamente esse é o argumento de Paulo. Abraão foi justificado antes da circuncisão. E veja bem, para todos aqui, não é o nosso assunto, mas é importante. Essa é a razão porque nós, de fato, batizamos as crianças, tá? Como ele descreve aqui, a circuncisão é um sinal da fé, assim como o batismo é um sinal da fé, tá certo? Aí você vai dizer, mas as crianças também não expressam ainda a sua fé. Claro que não, mas assim como no pacto, pela circuncisão do pai, pela fé do pai, a criança era circuncidada ao 8º dia e assim passava a ser membro dessa aliança e desse pacto. Romanos 4 nos mostra que essa é a mesma razão porque nós incluímos as nossas crianças nesse pacto à medida que a batizamos. Isso é o mesmo procedimento e Romanos 4 tem esse papel fundamental de entendermos por que é que agimos assim. Eu sei que pesa sobre, principalmente, os reformados e algumas outras das nossas instituições, digamos assim,
que costumam batizar crianças. A ideia de que fazemos uma prática que as pessoas às vezes entendem que é católica, oriunda ainda do romanismo, não é, e não é por conta exatamente da razão e do motivo. Batismo, sob nossa perspectiva, não tem papel salvífico. Ele é o sinal e o selo do pacto e da aliança. É a forma com que as pessoas são inseridas, ou seja, elas ingressam na igreja. Não batizar as nossas crianças significa não incluí-las no corpo. E aí, à luz da Escritura, é meio que uma aberração. Elas são parte do corpo de Cristo. E como é que elas farão parte se elas não forem batizadas em nome de Cristo? Para posteriormente, claro, manifestarem a sua fé. Mas continuando, é exatamente aqui, nesse argumento, que ele vai mostrar que fomos justificados, então, mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos 4, e a ideia é que nós fomos justificados por Ele, tá certo? Verso de número 9, por exemplo: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos. Ele vai dizer, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, para que ele fosse justificado. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim da incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Ou seja, nós fomos justificados como Abraão pela fé, que é o pai de todos os que creem. Esse é o argumento de Paulo. Percebam que a partir do capítulo 5, então, Paulo começa a discorrer sobre as consequências dessa justificação. Fomos justificados por Deus, mas e aí? O que decorre daí? E Paulo começa a falar dessas implicações. E aí nós podemos olhar de ângulos um pouquinho diferentes, mas veja bem, capítulo 5, justificados, pois, ou seja, portanto, uma vez justificados, uma vez que Deus nos justificou pela fé, aqui ele começa a discorrer as consequências dessa justificação. E ela começa no capítulo 5 para falar sobre paz com Deus. E daqui a pouco eu mostro que é um pouco além disso, mas nós temos paz com Deus, tá certo? É fundamental também, mais uma vez, entender essa peça do pensamento paulino. Paulo não está dizendo que nós estamos em paz, porque a justificação e a fé apaziguam meu coração diante de Deus. Deus é um Deus irado em virtude do nosso pecado. Nós estávamos condenados, e é exatamente isso que o capítulo 1 ao 3 diz. Restava-nos apenas a expectativa de uma condenação eterna, de um juízo que, como o autor de Hebreus descreve, é fogo consumidor. A horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, ou seja, a expectativa é de realmente uma condenação. E agora, por conta dessa justificação, que é a fé que temos em Cristo, que nos justifica, ele diz, nós temos agora paz. Deus nos olha com um olhar de paz. Tá? A morte de Cristo é para apaziguar a ira de Deus e não para resolver problemas, digamos aqui, de mágoa humana em relação a Deus. Para ser muito franco com vocês, não é que Deus não se preocupe, mas isso não faz muita diferença se o homem está magoado com ele. A gente continua pecador e vai para o mesmo lugar. O que importa é se Deus nos vê realmente como o seu olhar de paz e não de ira. E é isso que ele começa a descrever. No capítulo 6, os irmãos vão ver, 5 a 8 são as consequências. No capítulo 6, ele vai nos falar sobre o fato de estarmos livres do pecado. Justificado, pois, temos paz com Deus e não somos mais escravos do pecado. Estamos livres dele, não temos mais que cumprir a vontade do pecado. Quem crê em Cristo está livre do pecado, entenda isso. Precisamos entender muito bem a razão
nós não estamos na mesma condição daqueles que não creem. Os que não creem são escravos do pecado, vivem sob domínio dele. Se não, observe capítulo 6, por favor. Verso 12, diz ele: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Por que não reine? Porque ele não tem mais poder sobre nós. Então não existe razão para o pecado governar a nossa vida. Verso de número 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não faz sentido dizer que devemos nos oferecer a Deus se eu não tenho a liberdade de fazê-lo. Portanto, estou livre do pecado, posso me oferecer a Deus. A razão, verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio mais, ele não me escraviza mais, certo? A Escritura não diz que eu e você não cometemos pecado. A Escritura diz que nós não somos mais escravos do pecado. É importante perceber isso. Cometemos sim, embora sejamos, essa é a nossa grande luta, né, para poder agradar a Deus, no qual Romanos 8 tem um papel essencial para entendermos de que maneira Deus atua nesse sentido, mas nós não somos mais escravos desse pecado e, portanto, não temos que cumprir a vontade dele. Estamos livres. Capítulo 6 nos diz isso. Capítulo 7 vai nos dizer que nós estamos também livres da lei, tá? Em que sentido? A lei nos foi instituída para que nós pudéssemos cumprir, ou devêssemos cumpri-la cabalmente, e não cumprindo estaríamos condenados por ela. Agora Paulo diz que estamos livres da lei. É por isso que existe essa divisão do cristianismo, né? Principalmente por conta do pensamento dos judeus anterior a isso, de que todos devem cumprir a lei, todos devem seguir os ritos da lei. Ele diz: estamos livres da lei. A lei, na verdade, aliás, é um argumento dele sobre o casamento, né? Se vocês perceberem bem, ele vai dizer no verso 1 do capítulo 7: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Nós somos devedores da lei por toda a vida. Mas veja o verso 2: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Quando se casa, casa-se para a vida toda, e agora ela deve servir ao marido. Neste caso aqui, a lei é o marido, tá certo? E a mulher casada no argumento de Paulo, na figura de linguagem, somos todos, ou todos aqueles que creem. Diz ele: enquanto ele vive, tá? Enquanto o marido vive, claro, ela está ligada. Mas se o mesmo morrer, ela fica desobrigada desse casamento. Portanto, o que ele está dizendo? De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se contra o homem. Seria adultério se ainda se buscássemos servir a Deus mediante a graça, estando ainda ligado à lei, tá certo? Porém, se o morrer o marido, estará livre e não adultera se contrair novas núpcias, porque aí, depois do falecimento, esse casamento pode ocorrer normalmente. O interessante é que no verso 4 ele vai dizer que quem morreu não foi a lei, quem morreu fomos nós. Tá? Ele está dizendo que existe uma ruptura da relação. Nós não estamos mais sujeitos à lei, porque na verdade esse casamento cessou. E cessou porque nós morremos em Cristo e ressuscitamos nele. Por isso a lei não tem mais domínio, não temos mais a obrigação de guardar dias e luas novas e sábados, e guardar como se na verdade o Evangelho estivesse restrito a essa lei. É tão importante que em Gálatas Paulo chama essa lei de lei da perfeita liberdade, para enfatizar exatamente o fato de que nós não somos mais julgados pela nossa ação, mas nossa salvação depende da nossa fé. Estamos livres. E livres aqui não significa livres para não viver essa lei. Estamos livres da condenação que a lei nos traz. Se eu não cumprir, eu sou condenado por ela. Ou seja, a partir de agora não sou julgado mais pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Cristo. É o argumento dele no capítulo 7 para dizer que estamos livres disso. E no capítulo 8, a consequência que ele nos traz é que, na realidade, a partir de agora nós caminhamos num caminho e caminhamos em novidade de vida,
e esse ponto nós vamos retomar, mas basicamente o que ele está dizendo é que nós recebemos o Espírito de Deus para podermos viver em novidade de vida. É Ele quem nos conduz, e aqui nós começamos a compreender que é o objetivo último do que estamos estudando, qual é o papel do Espírito de Deus em nossa vida. Ele é quem nos conduz nesse caminho, nessa novidade de vida, que vamos ver ainda hoje, capítulo 8, verso 6, ele vai dizer exatamente que nós agora caminhamos em novidade, tá certo? Esse novo caminho que trilhamos é importante. Em outras palavras, Romanos 4, 5 até 8, vai nos dizer que nós temos diante de nós dois caminhos, ok? E esses dois caminhos, é porque o sol melhorou, o sol apareceu e aí escurece a tela, mas nós temos exatamente esses dois caminhos, tá? Se você perceber, existe um caminho descrito no capítulo 7, quando ele fala sobre essa condição nossa de não conseguir cumprir a lei, se é que é condição nossa. Romanos 7 é um capítulo muito complexo, tá? Muito complexo. Quando Paulo diz aqui, Romanos 7, falando na pessoa dele, quando ele diz que é incapaz, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, verso 14, vencido a escravidão. Verso 15, porque não compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. E aí ele vai discorrendo, falando sempre na primeira pessoa, que eu não consigo cumprir. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é esse que eu faço, sempre na primeira pessoa. Então, só para resumir, existem 4 possíveis interpretações desse texto. Tá? 4. E, portanto, não precisamos chegar aqui à conclusão dizendo que esta está correta e as 3 estão erradas. No final das contas, a interpretação das 4 não vai alterar a nossa perspectiva, a nossa visão do Evangelho, mas nós precisamos compreender que existe sim uma certa dúvida de como devemos ler esse capítulo 7. Primeira divisão, tá? É a possibilidade desse eu de Paulo ser retórico ou ser literal. Se é retórico, certo? É como se eu dissesse aqui, olha, se eu roubasse um carro, não pretendo roubar. Isso é retórica, tá certo? É uma palavra retórica que usamos. Eu uso eu retórico. Se eu disser, se nós fôssemos incrédulos, ninguém aqui é incrédulo, mas eu estou, na verdade, fazendo uma afirmação retórica, faz parte apenas da linguagem, do argumento. Então, essa é uma ideia. Agora, eu posso dizer um eu literal, né? Esta noite eu morri de frio, morri mesmo. Estou aqui ressurreto hoje pela manhã, tá certo? Esse eu é literal, estou falando de mim mesmo, não tem nada de retórico. Então, é eu no sentido literal, tá ok? É mais ou menos a ideia do eu literal e retórico. Então, Paulo estaria dizendo, o mal que eu quero não é bem eu, Paulo, mas eu retórico. Essa é uma interpretação. A outra não, é Paulo falando de Paulo mesmo. Paulo está dizendo que ele não consegue fazer o bem que quer. Se eu olhar para retórico, então surgem 2 possibilidades. Uma de Paulo ter dito isso e falado, argumentado o eu retórico, digamos, antes da fé cristã, portanto, que está aqui é o grito de desespero do incrédulo, miserável homem que eu sou, porque como escravo da lei, eu não consigo, de fato, me libertar desse destino de cometer pecados e ser escravo do pecado. Então, retoricamente falando, do não cristão. Ou pode ser, como alguns entendem, o eu retórico cristão, pós-conversão. E aí, nesse sentido, seria o quê? Um cristão, e o grito de desespero aqui é do próprio cristão. Ou, do outro lado, se for o eu literal, pode ser Paulo antes da sua conversão ou Paulo após sua conversão. Tá? Já deu para dar nó na cabeça nessas 4 interpretações. O que é importante aqui? É que Paulo está falando que existe um caminho, que é um caminho pelo qual as pessoas, na verdade, vivem sob aqui a escravidão do pecado. Na minha opinião, este aqui é o eu retórico
antes da conversão, tá? Esse grito de desespero para mim não é do cristão. Deixa eu tentar mostrar para não deixar dúvida também, embora existam muitas, mas por que eu penso e acompanho alguns autores que pensam assim, tá? Quando ele diz, por exemplo, verso 16, ora, se faço o que quero, não consinto com a lei que é boa. Ou se faço o que não quero. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo acabou de falar em Romanos 6 que nós estamos livres. Não posso entender que ele agora esteja dizendo que ainda, livre do pecado, eu ainda esteja escravo da lei, ou seja, prisioneiro da lei do pecado. E veja bem, o verso 24 é o grito para mim, na minha opinião, do incrédulo. A pessoa vai chegar à conclusão um dia e vai dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é um grito de desespero. Quem é que vai me libertar? E a resposta de Paulo é simples, verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Ou seja, graças a Deus por Cristo Jesus, capítulo 8, verso 1, de modo que nenhuma condenação há. Então percebam que existe aqui um caminho de quem não crê. E a partir do capítulo 8, particularmente o verso 6 nos diz isso, a partir do capítulo 8, e quando ele começa a descrever a nossa caminhada, o nosso verso 4, ele diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas agora nós andamos segundo o Espírito. Esse andar é esse novo caminho que o Espírito agora nos conduz. Então existem dois caminhos. Capítulo 8 vai nos ensinar do caminho que é chamado em novidade de vida. O caminho é em Espírito, ou seja, o caminho que o Espírito nos conduz. Ou a vida cristã, já que andar tem esse sentido. Eu posso andar como um incrédulo, ou posso andar como um cristão. Agora, como é que o cristão caminha? Capítulo 8 vai nos dar essa visão. E é muito interessante porque ele vem exatamente num contraste com o capítulo 7. Uma última palavra antes de olharmos mais para dentro do capítulo 8 mesmo. Verifique que o ponto em questão de Paulo é que a nossa movida aqui pelos cristãos, ou seja, a consequência da justificação em a nossa vida, ela é conduzida pelo que ele mesmo chama de esperança. Mas a esperança cristã, tá? Que é sempre uma certeza e nunca uma dúvida. Se você olhar no capítulo 5, do verso 1 em diante, vai perceber quantas vezes ele vai citar essa esperança. Verso 2, por exemplo, do capítulo 5: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso de número 4, e a perseverança gera experiência, a experiência gera... Verso 5, ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Verso de número 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos. E esse seremos é a esperança fundada, salvos pela sua ira. Então a esperança é a marca da vida cristã. Aliás, aqui você tem as três, aquela tríade favorita de Paulo, tá? Se você ler bem, fé, esperança e amor. As três palavras aparecem aqui. Mas o foco aqui é de fato a esperança. A esperança é exatamente a descrição da vida cristã. Se nós formos no capítulo 8, lá no final, exatamente no que nós acabamos de ler e cantar, o que está firmado aqui? A nossa esperança, tá certo? Estou bem certo que nem morte, nem vida,
nem coisas do presente, nem do porvir, nem principado, nem potestades, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Cristo. Eu estou certo disso e aqui está a minha esperança. Então esse caminho que nós chamamos de novidade de vida é um caminho, como vimos ali, de esperança. E a base da nossa esperança qual é? Morte, ressurreição de Cristo, tá? Nós lemos isso hoje, verso de número 34 do capítulo 8. Veja lá, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, qual que é a base da nossa esperança? Morte, ressurreição e o Espírito Santo. E veja bem, são atos do ministério de Cristo. Porque nós, sem dúvida, pensamos facilmente que morte e ressurreição são ações do ministério de Jesus. Mas veja bem, quando ele morreu, ele ascendeu aos céus e derramou o Espírito. E o derramamento do Espírito é parte do ministério de Jesus. Foi ele quem derramou o Espírito. Portanto, a obra de Cristo, ela se completa, digamos assim, em parte até aqui, e o Espírito que foi derramado é a base dessa esperança. Então, já numa primeira conclusão, para podermos olhar os primeiros versos do capítulo 8, por favor, nós temos exatamente essas conclusões, digamos, já antecipadas, ou seja, justificados por Deus, nós temos paz com Ele, estamos livres do pecado, estamos livres da lei e agora somos conduzidos num novo e vivo caminho que é gerado pelo Espírito Santo, que nos conduz então agora em novidade de vida. Esse vivo caminho que o Espírito nos conduz, ele é marcado pela esperança, que é a expressão da nossa vida cristã. Tá? Não somos um povo desesperado, nós somos um povo cheio de esperança. Importante, mas é isso que somos. É a nossa vida descrita por essa esperança, que é então uma certeza e movida pela presença do Espírito em nós. Então, capítulo 8, num exercício rápido, perceba quantas vezes o Espírito Santo é citado no capítulo 8, tá? Quantas vezes esse capítulo 8 faz essa menção? Então vamos lá. Verso 2, diz ele em 8, porque a lei do Espírito da vida. Sua Bíblia está igual à minha, Espírito da vida, o Espírito está em letra maiúscula, né? É exatamente o Espírito que dá a vida, que é o Espírito Santo, é uma das expressões sobre ele. Verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso número 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito Santo cogitam das coisas do Espírito, também em letra maiúscula. Verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito. Aí mais uma vez, verso 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, interessante que o Espírito é o Espírito de vida, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Quem não tem esse Espírito, claro, não pode pertencer a Deus. Verso 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, e termina dizendo, ele também vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes, mais uma vez. Verso 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. E eu tenho, sabe, quase certeza de que esse espírito é maiúsculo. Não sei se o reverendo Mário vai concordar comigo. É o espírito que nos leva à adoção. Tá? O espírito meu da carne, claro, esse espírito que ele descreve aqui no verso de número 15, o espírito de escravidão, não pode ser o espírito de Deus. Esse sim é minúsculo, mas eu recebi o espírito de adoção, e esse espírito que eu recebi é o Espírito Santo. Eu acho que aqui as nossas versões deveriam ver com E maiúsculo, tá? É opinião, claro, mas é questão aqui de entendimento. Verso número 16, o próprio Espírito testifica com o meu espírito.
Verso 23, ele vai dizer: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. E verso 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Percebe? É quase que cansativo, né? Se não fosse palavra de Deus, mas a ênfase é claro. Capítulo 8 está dizendo que o Espírito Santo de fato nos foi concedido. E essa é a razão porque o capítulo 8 nos dá claramente qual é o papel do Espírito nessa ação de Deus, claro, não é o único, mas esse papel do Espírito em nossa vida, e descreve como é esse caminho que nós vivemos, e é exatamente o que devemos observar. Somos mais que vencedores, sim, por meio desse Espírito, mas vencedores em quê? E é exatamente isso que eu gostaria de começar a ver com vocês, a nossa vitória. O argumento de Paulo é sempre em contraste. Contraste é uma maneira muito boa de ensinar, porque pela visão do contrário é que a gente consegue entender aquilo que é afirmado. Então ele começa aqui no capítulo 8, dizendo no verso número 5, se vocês quiserem acompanhar: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas, é claro, da carne, e aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Ou seja, o que é chamado no capítulo 6, no verso 6, de pendor. Nós somos mais que vencedores porque nós mudamos o nosso pendor, a nossa inclinação. E não é muito fácil mesmo entender essa expressão que Paulo usa aqui, né? Pendor, inclinação, é complexo. A palavra que ele usa mesmo é a palavra cogitar. Mas antes disso, vamos tentar entender que Paulo usa aqui a palavra carne em dois sentidos, tá? Isso eu já expliquei algumas vezes. As palavras, elas têm campos semânticos, então elas têm mais de um significado, e em determinadas circunstâncias ela recebe um sentido, em outro sentido, mas ela tem mais de um significado. Isso é chamado de campo semântico. Você pode dizer que alguma coisa é legal, se você estiver falando no sentido jurídico é uma coisa, né? Agora, se você estiver falando, né, da Débora, que está compartilhando a cobertinha dela lá com todo mundo, é porque a Débora é legal, tá certo? Isso não tem nada a ver com a questão jurídica, porque se fosse jurídica ela ia processar quem se apropriou da coberta dela. Então, é na verdade a ideia de algo bom, algo, e é a mesma palavra, ou seja, são campos semânticos, significados diferentes que se aplicam, claro, num único sentido, em sentidos diferentes. Neste caso aqui, a palavra ela vem trazendo exatamente a ideia de que carne pode ser o corpo físico que temos, tá? Mas aqui propriamente ela tem um sentido ético. Carne é a corrupção humana, é a nossa condição íntima. Fomos gerados, infelizmente, em pecado por causa do pecado de Adão. É por isso que carecemos da glória de Deus, da graça de Deus. Então é esse sentido que é usado aqui, essa pendor para a carne. Não é pendor para cometer pecados no sentido físico, tá? Porque a carne nos leva a pecados espirituais, intelectuais, até porque não existe como separar. O dia que você conseguir achar alguém que comete pecado com o corpo e não comete com o espírito, me avise, tá? Porque não tem. Quando se separa corpo do espírito, isso se chama morte. Morreu, e aí não dá para pecar mais, né? Já pecou tudo que tinha, não tem mais espaço. Não separa. Todo pecado que cometemos é cometido pelo corpo e pelo espírito, tá? Os dois fazem isso juntinhos e parceiros, e eles realmente compartilham tudo isso. Mas na verdade o sentido é que corpo, que carne aqui é exatamente essa corrupção humana, esse pecado que está em nós, é aquilo que na verdade foi gerado em nós pelo pecado de Adão e que introduziu-nos nessa condição antes de escravidão. Entendido o sentido da palavra carne, nós podemos perceber no verso 2, verso 1 e 2, que nós não somos condenados, porque na verdade a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, mais um detalhe, para Paulo nós não temos
A liberdade, como eu já disse, não é você estar sem lei nenhuma sobre você, de maneira que você faz o que você quer. Liberdade é você estar livre de alguma coisa, ou livre para fazer alguma coisa. Mas não existe a possibilidade do ser humano ser absolutamente livre, porque sempre estamos sujeitos à lei. Alguma lei nos rege, tá? Aqui hoje, por exemplo, a lei da gravidade. Eu gostaria de sair daqui sobrevoando para chegava mais rápido em casa, né? Embora lá para cima deve estar mais frio ainda, mas não posso. Existe uma lei a qual estou submetido. Então existem várias leis naturais e a lei de Deus. Então eu estou livre da lei do pecado. E o que me livrou da lei do pecado? A lei do Espírito da vida. Eu estou agora submetido a outra lei, que é a lei do Espírito. Então é isso que ele expõe no verso 2, conforme nós vimos aqui. E percebam que o verso 3 é a explicação do 2. Porquanto, ele vai dizer, o que a lei não pôde fazer, porque ela estava enferma por causa da nossa corrupção, Deus fez por meio de seu Filho, Jesus, que foi enviado em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, em semelhança a nós, contudo, sem pecado. E com efeito, Deus condenou então o pecado nele, a fim de que a lei que ele havia escrito agora se cumprisse em nós, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e agora nós estamos habilitados a cumpri-la. Não conduzidos ou segundo a carne, diz o verso 4, mas porque o Espírito é que nos conduz. E aí ele começa a mostrar as diferenças, porque aqueles que se inclinam para a carne não pertencem a Deus, mas nós nos inclinamos para o Espírito. E aí precisamos entender exatamente o que significa cogitar, certo? O que afinal de contas é esse cogitar? A palavra literalmente é fronema. Se você procurar por aí, vai encontrar isso nos discursos filosóficos, ainda utilizam esse termo. É um termo grego chamado phronosin, que é essa chamada inclinação, que é verbo nesse caso, e fronema, que é na verdade a ideia de um pendor, tá? Existem uma série de discussões contemporâneas em que os filósofos vão dizer que é uma espécie de pensamento puro e etc, ou seja, a essência do pensamento humano. Mas veja bem, isso é o que os os filósofos contemporâneos dizem. O importante para nós é o sentido ou significado usado por Paulo naquela ocasião, e não agora. Não é o nosso contexto de hoje que determina o sentido da palavra bíblica, é o contexto bíblico. E para Paulo o sentido é essência, é aspiração, é uma espécie de foco. Para tentar mudar isso aqui, para poder tentar entender, veja onde aparece a palavra fronema, por exemplo, para entendermos. Por exemplo, verso 5, os que se inclinam para a carne, na nossa tradução, cogitam. E esse cogitar aqui é a raiz da mesma palavra que está aqui. O verso de número 6, ele vai dizer também a mesma coisa, o pendor da carne dá para a morte. Agora, o interessante é o verso 27, aquele que sonda os corações sabe qual é o fronema do Espírito, traduzido como mente, é a mesma palavra, fronema do Espírito, ou seja, é essa aspiração, essa vontade e principalmente essa maneira de pensar. Isso é que é fundamental, tá certo? Porque os que se inclinam, diz ele, inclinar literalmente é o que estão na carne, ou seja, o que é carne, cogitam, verbo fronel, das coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, das coisas do Espírito. E essa é apenas uma descrição, ou seja, a mente ali é exatamente esse fronema. Como é que eu entendo então o que significa cogitar? Aspiração, foco, pensamento, uma nova maneira de pensar, digamos assim, como o tema hoje muito usado do mindset, né? Hoje está em voga. Você precisa mudar o seu mindset. Fica bonito, né? Fica bonito. Eu lembro que eu fui em uma reunião e o pessoal dizendo para mim que a reunião
Na verdade, precisava ser de brainstorm. Só que a minha reunião aconteceu lá no Nordeste. A pessoa fala, nós vamos fazer uma reunião de toró de palpite. Que é uma chuva de palpite. Você pode dar palpite se quiser. É a mesma coisa. Mas mindset é essa coisa. Você precisa mudar a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, a sua forma de elaborar essas coisas, a maneira como você concebe as coisas. E isso é importante. São novos pressupostos, é uma nova cosmovisão, ou melhor, é uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva que eu tenho, ela tem uma influência direta na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir, na minha maneira de falar, no meu comportamento, na minha maneira de agir. É porque mudou exatamente essa forma com que eu vejo, entendo e penso e raciocínio as coisas. Cogitar é isso. Tá? Quem cogita das coisas do Espírito, ele começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Quem não cogita dessas coisas, vê de uma maneira totalmente oposta. Deixa eu tentar dar aqui um exemplo bíblico. Tá? Em Gênesis 47, verso 8 e verso 9, nós temos o nosso amigo Jacó, encontrando-se com Faraó, que vai fazer algumas perguntas, né? Isso, vai fazer algumas perguntas. Entre as perguntas, ele pergunta no verso número 8, perguntou ao Faraó a Jacó, quantos são os dias do ano da tua vida? Tá? Que idade você tem? Quantos anos você já viveu, Jacó? Um homem velho. Veja bem a resposta dele no verso 9. Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. E acrescenta, poucos e maus foram os dias do ano da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Quando Abraão morre, a descrição que é feita para Isaac, da morte de Abraão, é que foram muitos e fartos. Mas Jacó, com 130, ele acha que foram poucos e maus. Qual a diferença? A minha maneira de ver. A forma com que eu enxergo a vida. A forma com que eu olho. Mindset. A maneira como, na verdade, eu articulo isso. É essa a ideia. Vou dar um outro exemplo, não agora, claro, uma ilustração que talvez ajude. Há alguns anos atrás, muitos anos, eu estava pastoreando uma igreja, foi a primeira igreja que eu pastoreei no meu ministério, e conheci lá uma adolescente, que agora já é uma senhora, já esteve até aqui em nossa igreja. Ela se tornou uma amiga. Inclusive foi uma das, digamos, primeiras professoras de inglês particular que eu tive. Ela teve, coitada, essa dificuldade. Mas ela é uma adolescente mesmo, entrando na juventude ali, por volta de 17 anos, se eu não me engano. E o pai dela tinha sido um grande funcionário, alto funcionário de uma instituição financeira. Só que a instituição faliu e ele faliu juntos. Era acostumado a dar aquelas festas em que você, na verdade, serve garrafas de uísque, sabe, importados. As festas eram realmente caríssimas. E ele fazia isso sem maior preocupação. Tinha recurso para isso. Mas o dia quebrou. E quando eu os conheci, morava num bairro, que não era um bairro central, era um bairro de periferia, onde eu morava, num apartamento, quase todo mantido pela esposa, porque ele já não tinha recurso, e ele entrou num revés, sabe, depressivo, que bebia, e aí a coisa realmente, o que faltava para acabar foi acabando aí, até um dia em que ele, numa reunião de condomínio, discutiu com um funcionário, com um morador, subiu para o seu apartamento, de lá desceu armado e disparou 3 tiros quando o elevador abriu. Lá dentro não estava um outro morador, estava uma senhora com a sua filha. A graça de Deus fez que ele, do jeito que estava, não acertou nenhum tiro. Mas teve que ser retirado
com urgência, porque do contrário seria preso em flagrante. Tudo porque a crise financeira desfez completamente qualquer perspectiva que ele tinha sobre a vida. Passado alguns anos, vários anos, eu fui convidado por uma outra senhora que chegou a ser deputada federal, muito conhecida, muito crente inclusive, e ela me chamou para ir na indústria, na empresa da sua família. O marido já havia falecido e a família chegou a ter grande empresa, inclusive distribuidora de gás, era uma engarrafadora, era uma empresa grande, empresa de móveis, era um grande. E ela me levou exatamente no pátio dessa empresa, dessa indústria, lá onde nós morávamos. E mostrou o pátio inteiro. E me disse então, a mim, e ao pastor auxiliar que estava comigo, que eles haviam acabado de vender todo o depósito e restava apenas um pequeno prédio onde ficava o escritório, porque eles foram à falência. Mas o que me chamou a atenção foi a maneira dela dizer. E ela disse: graças a Deus nós perdemos tudo. Isso foi bênção de Deus na nossa vida. Nem a bateria aguentou frio. Mas ela disse: graças a Deus, porque eu não sei o que seria dos meus filhos se nós continuássemos a ter a vida que tínhamos. Qual que é a diferença de um para o outro? Maneira com que eu vejo. É por isso que você vê algumas pessoas que às vezes enfrentam duras lutas na sua vida, sejam elas financeiras, sejam elas de qualquer maneira, de qualquer natureza, sejam elas de natureza de saúde, e parece que essas pessoas lidam bem com aquilo, às vezes até com a própria morte. E vem outras pessoas que não superam. Às vezes o problema é muito menor do que o outro. A nossa tendência é falar, é porque uma pessoa é fraca. Meus irmãos, é exatamente isso que o Espírito faz em nós. É nos dar uma nova maneira de olhar o mundo, olhar a história, olhar a vida, entender o que acontece conosco. Nós somos mais que vencedores porque nós olhamos a vida sob outro ângulo. Nós entendemos a vida de uma maneira diferente. O que parece ser um fracasso, para nós não é. É a vitória. É isso, por isso que Hendricks usou esse texto para falar de Apocalipse. Os cristãos foram mortos, decapitados, fomos vencidos. Ele diz: nós somos mais que vencedores. Podem degolar os cristãos, mas eles ainda estão vivos e aguardando a justiça de Deus que virá, porque ninguém lhe rouba essa vida. Percebem como são maneiras diferentes de ver. Esse é o caminho de novidade em vida. E é exatamente isso que o Espírito opera em nós, uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de enxergar as coisas. E como isso é importante, entendo eu, fundamental para nós. Do contrário, nós vamos continuar a ser pessoas que realmente sofrem indevidamente. Deixa eu me marcar aqui, senão eu passo do horário. Sim, porque na verdade a nossa forma, quer dizer, a diferença não é que aquilo que acontece com eles não acontece conosco. A diferença é exatamente a maneira como nós interpretamos as coisas que nos acontecem. E propósitos diferentes, tá certo? Já dissemos isso, a Escritura é clara quanto a isso, por exemplo, até o mais grave que pode acontecer, como a morte na vida do cristão não é punição. Deus não nos castiga com a morte, porque se Jesus morreu por todos os nossos pecados, não existe mais nenhuma punição a que devamos sofrer. A morte, na realidade, tem outro papel em nossa vida. É consequência do pecado, sim, mas como lemos lá em Coríntios, ela foi vencida por Cristo. É o nosso último inimigo e Jesus já triunfou sobre ele, portanto, até a maneira como encaramos a morte. Portanto, é forma diferente de enxergar, e é isso que ele diz. Aqueles que se
inclinam para o Espírito, cogitam do Espírito, ou seja, nós começamos a olhar a vida como o Espírito de Deus nos ensina a olhar, ver a vida como Deus vê, ter olhos como de Deus. É injustiça, nós vamos dizer não, porque Deus é justo. Nós percebemos e começamos a compreender a vida de uma maneira, porque é exatamente o que nos inclina. Mais do que isso, essa cogitação, ela não é apenas em relação às tribulações, angústias e perseguições que sofremos, mas ela tem a ver com, inclusive, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, aquilo que de fato nos agrada, aquilo que de fato é nossa aspiração também. Cogitação é isso, eu penso sim, mas é aquilo que eu aspiro de certa forma. Então aquilo que de certa maneira é exatamente o que move o meu desejo, a minha vontade, ela é alterada. Segundo ponto dele, no verso seguinte, que é exatamente o verso número 6, ele vai dizer que nós somos mais que vencedores também, porque essa inclinação ou esse pendor conduz para a vida e não para a morte. Ou seja, nós superamos a morte, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Portanto, somos mais que vencedores, porque a nossa inclinação não é mais para a morte, e sim para a vida. Não significa digamos, um teste. Não pense na vida como uma fase de teste, tá? Não é como se esse fosse o destino final. É em outro sentido, e é o sentido escatológico mesmo do Novo Testamento, Paulo escreve como João, é a verdade de que nós não podemos conceituar biblicamente a vida e a morte da maneira como conceituamos biologicamente. Biologicamente estamos vivos e os nossos irmãos que partiram estão mortos. E essa é uma verdade, não é uma negação, isso existe de fato, biologicamente. Mas espiritualmente é diferente. Nós estamos vivos. E algumas pessoas que estão biologicamente vivos, mas não creem em Cristo, à luz da Escritura, estão espiritualmente mortos. É um conceito diferente, é dessa morte que ele trata no verso 6, ou seja, dá para a vida ou dá para a morte. Essa cogitação nossa, essa inclinação, essa aspiração nos conduz exatamente nessa vida. O nosso caminho é um caminho de vida, o que vivemos hoje é vida, e nada pode nos separar do amor de Cristo, nem morte e nem a própria vida, nada nos separa dele. Portanto, essa vida não tem fim mais. É por isso que João a chama de eterna. Não tem fim. Aconteça o que acontecer, agora, meus irmãos, esta vida não acaba. Num certo sentido, não morreremos mais. Posso até morrer biologicamente, mas espiritualmente eu estou vivo por toda a eternidade. Essa é a vitória. O grande inimigo, o último inimigo. A Escritura não diz que nosso último inimigo é o diabo. A Escritura não diz que nosso último inimigo é o pecado. A Escritura diz que nosso último inimigo é a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Foi vencida por Cristo e, portanto, ela não tem mais poder sobre mim. Vamos morrer se Cristo não voltar antes, biologicamente, mas espiritualmente estaremos vivos. É tão forte isso que por isso que eu creio que Hendricks fez essa relação de Apocalipse com esse texto. Quando ele vai falar dos decapitados, ele diz que vê os decapitados, tá certo, ao pé do trono, dizendo: até quando não julga a nossa morte? E então Deus lhes dá vestiduras brancas e lhe diz que aguardem até que se complete o número dos seus conservos. Está lá em Apocalipse. Mas você já pensaram na figura de linguagem que João está usando? Quando é que você já imaginou decapitado clamar? Decapitado clamando. A figura é meio estranha, né? Mas é porque na realidade é isso mesmo. A ideia dele é que os
que morreram em Cristo estão vivos e não mortos. A Escritura chega a usar eufemismo para falar aqueles que dormem ou adormecem, para dar uma ideia diferente, dizendo que na verdade essa morte, ela na verdade não é absoluta sobre nós. Essa mesma verdade ocorre para os que não creem. Para quem não crê, morte é hoje morte eterna, a não ser que ele venha a crer, não importa, pode viver 130 como Jacó. E aí vão dizer como Jacó, poucos e maus foram esses dias, mas esses 130 anos só faz parte de uma eternidade de morte e não uma eternidade de vida. É isso que ele está dizendo. O Espírito nos conduz exatamente aqui. É nisso que nós somos mais que vencedores. E me permitam a sinceridade, é aqui que eu começo a não nos entender, me incluo também. É a nossa incoerência de às vezes ter inveja da morte. Tá? Ter inveja da morte. Nós temos a vida. Mas quantos cristãos vocês conhecem que às vezes se entristecem porque julgam que não podem cometer os pecados dos ímpios que eles talvez gostariam de cometer? Às vezes eu os vejo como o povo de Israel, sendo libertado da escravidão do Egito, dizendo: oh, que saudade do alho, né? Dos temperos do Egito. Saudade da escravidão. Saudade exatamente da morte. Então nós fomos libertos para viver em novidade de vida. E vida é o que Deus nos oferece. Aqui é que na verdade Ele diz e que podemos fazer essa nova caminhada. E então, para concluir, verso 7, ele vai dizer: por isso, por essa razão, essa cogitação, esse pendor, essa inclinação humana é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É oposição. Primeira verdade, não existe neutralidade. Tá? Aquilo que nós falamos domingo passado à noite, repetindo aqui, porque agora é Paulo que está dizendo: ou você é cristão, ou você crê em Cristo, ou meu amigo, não tem uma terceira alternativa. Não tem um terceiro caminho. Não tem um terceiro grupo. Ou você está vivo, ou você está morto. Ou você é, ou você não é. Tá? Esse é um problema nosso. Nós vivemos em tempos em que as pessoas gostam de ser meio, ou quase. Satisfazem ser meio, ou quase. Quer ser meio cristão, quer ser quase. Quase significa nada, tá bom? Meio significa que você não é. Essa é a verdade. Me lembro de uma jovem que eu acompanhei. Ela era, já contei essa história, irmãos, ela era da minha igreja, namorava um rapaz que não era evangélico, não era cristão, não cria. E ela era a grande tristeza da vida dela. Ele arredio de toda forma, sabe? Eu me lembro até hoje, eu saía à porta da igreja, ele ficava, para cumprimentar as pessoas, ele ficava na esquina, encostado no poste, assim, inclinado, sabe? Segurando o poste, para o poste não cair, ficava ali. Aí, quando eu via, eu fazia menção de ir na direção dele. Se eu aproximasse, ele sumia, dava a volta no quarteirão para esperá-la de novo lá no mesmo lugar. Tão arredio que era. E a tristeza, toda vez ela falava para mim: ó, meu noivo, meu namorado, meu noivo e tal. Orai, você tem que evangelizá-lo, já que você quer continuar o namoro. Até que ela um dia resolveu casar. Aí, quando resolveu casar, ela falou: olha, o senhor faz o casamento? Foi a única imposição que eu fiz, é que fosse na minha igreja e o senhor fizesse. Faço, mas com uma condição: aconselhamento. Fala com ele, se ele topar, eu faço o aconselhamento do casal. E aí, mas já fiz de propósito, sabendo que o aconselhamento significaria o quê? Evangelização. Não tinha outro caminho, fazer o quê? Aí vamos fazer. Foi mais ou menos 3, 4 encontros, o rapaz se arrependeu e creu em Cristo, pela graça de Deus.
Aquilo para mim foi uma alegria, sabe? Ver aquele coração ansioso por Cristo. E começou a frequentar a igreja com ela, casaram e começaram a vir, e escola dominical, e culto, uma coisa que de encher os olhos. Daqui a pouco eu começo a ver que ele vem só e a esposa não veio. Ele vem e ela não vem. Alguma coisa está errada. Fui visitar o casal. O pastor foi lá, bateu na porta para saber. E aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Ah, pastor, depois eu explico e tudo mais. Depois ela me procurou em particular na igreja para me dizer a razão. É que ele, assim, pastor, é que, assim, é que ele está muito crente. Ela queria um marido meio crente, mas meio não existe. Ou é, ou não é. É claro, aquele dia ela ouviu muitas, mas tinha que ouvir. Afinal de contas, Deus concede uma graça, aí foi preciso fazer uma mudança de mindset. E o mindset foi realmente chamado de atenção para ela criar juízo. Entender, não afaste seu marido de Deus. Tá certo? Mas é essa a ideia. A ideia, claro, de que quem cogita, diz o texto, como estamos lendo aqui, ele na verdade tem que compreender que não existe meio termo. E é exatamente isso que ele está escrevendo, ou seja, aqueles que não estão, aqueles que cogitam o provedor da carne, eles na verdade, essa inclinação, essa cogitação é inimizade contra Deus. Tá? Veja bem, aqui ele está dando um lado da moeda, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É eu ser inimigo dele. As coisas de Deus não me dão prazer. Eu não gosto de orar. Eu não gosto de ler a Escritura. Culto é um tédio. Vou porque tenho amigos. Vou porque, na realidade, é minha tradição. Vou porque eu preciso ter uma religião. Vou porque lá no fundo eu acho que se eu não for, Deus vai me castigar. Mas não é porque eu gosto, porque eu quero, mas se eu tenho prazer nisso. É porque, na realidade, é inimizade. É por isso que aquele que não crê não pode ter prazer nas coisas de Deus. Prazer na santidade, prazer numa vida moral, prazer num comportamento correto. Isso são coisas que fogem, digamos assim, a essa vontade, ou seja, é inimizade. É isso que é vencido. Por quê? Veja o texto como ele completa, dizendo: pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. É impossível que esteja. Tá certo? Verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí é o outro lado da moeda. Uma coisa é eu dizer que as coisas de Deus não me agradam. Outra coisa é dizer que Deus não se agrada de mim. Isso é outra história. O texto não está dizendo que aqui são as coisas que me agradam. Então está dizendo que eu não consigo agradá-lo. Que Deus não tem prazer em minha vida. Por causa da minha inclinação. Por causa da minha cogitação. Eu preciso agradá-lo, assim como eu preciso me agradar dele. São duas verdades, digamos aqui, ou duas faces de uma mesma moeda. A ideia é simples. Eu preciso, na verdade, ter prazer nas coisas de Deus e Deus terá prazer em mim. Como Deus é imutável, só existe uma possibilidade disso acontecer. Sou eu mudar. Mudar a minha cogitação de maneira que eu encontre prazer aonde antes não encontrava. E por favor não diga que isso é impossível, porque não é. Aliás, é o que mais acontece em nossa vida. Certeza. Os exemplos mais simples, tá? Por exemplo, nós, quando pequenos, tínhamos que ensinar os nossos filhos a escovarem os dentes, né? Alguns conseguem. Nem todos, mas a gente quer ensiná-los, porque é importante para a saúde bucal. Que criança você conhece que acha prazeroso escovar? Quando é criança, de jeito nenhum. Tanto que você tem que toda noite perguntar: escovou o dente antes de dormir?
E eles já dizem de boca fechada, cerrado. Aí você fala, vem aqui e dá um bafinho, né? Para você ter certeza. Se ele não fizer isso, você não identifica que ele de fato, mas é desprazer. Até o dia que esse rapaz que você, ou essa moça que você insistiu tanto, né? Resolve realmente se apaixonar por alguém. É mais ou menos nessa fase. Aí não precisa mandar mais. Aí passa a usar desodorante, passa a escova dente. Aí muda. Mindset, né? Mudou tudo. Muda a maneira de ser. E aí ele começa a escovar. Lógico, tem segundas intenções, né? Mas ele começa a se cuidar e etc. Passa o tempo e ele chega à juventude ou à vida adulta. E agora eu pergunto a vocês, qual de nós, depois dessa vida, dessa prática, vai dizer que consegue, por exemplo, ir dormir sem escovar os dentes, levantar sem isso? Para nós é prazer. O que era uma obrigação passou a ser prazer. Por necessidade, por prática, por hábito, nós mudamos. Nós temos hoje prazeres em coisas que não tínhamos, mas ainda que nos sejam imputadas, ainda que nos sejam exigidas, mas isso nos traz prazer. O que Paulo está dizendo é que aqueles que na realidade recebem o Espírito de Deus, eles agora caminham em novidade de vida e a sua mudança de perspectiva, o seu pendor, a sua aspiração mudou a tal ponto que agora ele passa a ter prazer naquilo que na verdade Deus tem prazer. É bom, nos faz bem. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu passo algumas vezes, graças a Deus. Isso acontece quando você está lendo a Escritura e Deus, na sua graça, mostra para você aquilo na palavra, seja num sermão, seja num estudo, seja sozinho em casa, e aí seu olho se enche de lágrima. E aquilo te dá um prazer único, porque você tem prazer no prazer de Deus. O Espírito atua em nós. O Espírito muda essa nossa perspectiva. O Espírito muda o nosso pendor. E é por isso que somos mais que vencedores. Nós vencemos o pecado. Ele não tem domínio sobre nós. A nossa caminhada, até que Cristo volte, até que a gente vá, é essa caminhada. E que cada vez eu tenho menos prazer no pecado e cada vez mais prazer em Deus. Cometo pecado, mas a minha consciência dói. Sabe aquela dor? Aquela mesmo, o nervo do dente exposto, né? Dói. Não é dizer que eu não cometo, não é dizer que eu não tenho prazer quando estou cometendo pecado, mas é dizer que não tem jeito. A consequência daquele ato é um incômodo que não me deixa em paz. Só encontro paz quando eu me derramo na presença de Deus e peço a Ele que me perdoe, que me ajude a vencer aquele pecado. Do contrário, eu carrego esse peso comigo, essa angústia comigo. Porque na realidade o Espírito está atuando em mim, tirando de mim o prazer do pecado, aguçando a minha consciência para que ela não se cauterize, como diz Paulo a Timóteo, e permitindo que dessa forma as coisas de Deus me dê prazer. Eu me sinta alegre e feliz em agradá-lo. Isso ele chama de vida. E essa é a inclinação dos que creem, porque recebemos o Espírito. E agora estamos sobre a lei do Espírito de vida e não mais sobre a escravidão do pecado. Por isso somos mais que vencedores. É isso que ele começa, digamos aqui, a montar o nosso quebra-cabeça. Vou retomar para poder concluir. Ou seja, somos justificados pela fé, temos paz com Deus, estamos livres do pecado, estamos livres da lei e temos o Espírito de Deus conosco.
Isso nos faz conduzir então num novo caminho, não no antigo caminho, que na verdade era um caminho de desespero e que leva as pessoas a dizerem: miserável homem que sou. Eu agora olho para a Escritura e vejo que Deus operou em mim e posso claramente caminhar em novidade de vida, conforme Ele descreve aqui, num novo e vivo caminho que Ele me dá. Esse novo e vivo caminho é um vivo caminho de esperança, e essa esperança é a certeza do que Deus opera em mim. E claro, a presença do Espírito então me conduz numa nova perspectiva. Minha esperança, que ao sair daqui hoje, a hora que você for almoçar, você olhe para a sua refeição com um olhar diferente. Tá certo? Daqui a pouco vai ter, para alguns, para os que vão vir para a ceia, não, mas para aqueles que não virão, já decidiram que não virão, vai vir a decisão do Brasil com aquela excelentíssima seleção do Peru, tá certo? Então, veja bem, a maneira como eu olho para aquilo é diferente. É diferente. Tenho certeza que se fosse o Júlio, com seus 15, 16 anos, não tenho dúvida, era uma ceia a menos na vida. Mas se fosse ele, não agora, mas depois dos 18, 19 anos, jamais. Jamais. Eu me lembro até hoje, eu ia pregar na igreja presbiteriana da Vila Nova, em Goiânia. Eu que estava escalado. Decisão da Copa do Mundo. Pastor, vamos dar horário? Vamos não. Se o conselho mandar, eu não era pastor da igreja, era só cooperador, se o conselho mandar muda, mas na minha opinião, não. Mas é a decisão da Copa, eu sei. Eu vou assistir vídeo, vou ver os comentários, faço qualquer outra coisa. Mas é que aquela pessoa que estava lá já não era o mesmo, já pensava diferente. São essas as mudanças que Deus vai operando em nossa vida. E aos poucos nós vamos vendo a vida de uma maneira diferente. E vamos tendo prazer em gastar uma manhã inteira aqui, num domingo. E não sacrifício. Num frio de 8 graus. Faz bem para o casamento. Porque os casados, exceto eu, que não posso estar na minha esposa, estão tudo grudadinho aí. Nesse frio, nessa situação, o que esse povo está fazendo aqui? Prazer na palavra de Deus. Porque Deus mudou a nossa maneira de cogitar. E isso a gente chama de novidade de vida. Eu espero que seja o que determine nosso almoço, nossa tarde, nosso retorno para o culto a Deus, a nossa segunda-feira, o nosso feriado e assim por diante. Tá? Não estou aqui pregando a ideia de que é impossível, que você não deva, por exemplo, viajar no feriado e tirar um descanso com sua família, nada disso. Eu estou dizendo é que na realidade nós não abandonamos, nossos prazeres são outros, aquilo que nos agrada, a nossa maneira de ver as coisas são diferentes e a nossa inclinação é para o Espírito e isso nós chamamos de vida. E por favor, não tenham saudade da morte, porque a vida é bem melhor do que a morte. Ok? Vamos cantar um hino. A Vera escolheu um para nós. Eu vou pedir aos irmãos que, por favor, acessem seus celulares ou apanhem lá na porta o inário para poder fazer a projeção aqui.